Paz do Senhor, estamos mais uma vez aqui para compartilhar um texto da parte de Deus. Você que nos acompanha aqui no YouTube, eu quero te pedir para você se inscrever neste canal, para você ativar o sininho de notificação e para você também acompanhar as nossas redes sociais, seja no TikTok, seja no Instagram, que temos muito mais conteúdos para abençoar a sua vida. Neste vídeo, eu quero trazer a continuação do texto de Lucas 15. No vídeo anterior, nós falamos a respeito da parábola da ovelha perdida. Nós fizemos a leitura do capítulo 15 do Evangelho de Lucas e falamos a respeito da parábola da ovelha perdida. Agora nós daremos a continuação falando a respeito da parábola da dracma perdida. O versículo 8 fala sobre uma mulher que tinha as 10 dracmas e acaba perdendo uma. Essas dracmas, de acordo com o contexto histórico da época de Jesus, nós podemos entender que eram moedas, pequenas moedas, que a mulher ela recebia durante o seu casamento, seja na cerimônia, seja como um dote. E aquelas moedas elas simbolizavam o valor que tinha naquela relação. E aquela mulher ela andava com aquelas dracmas. Algumas histórias falam sobre as dracmas que ficam, algumas moedinhas que ficavam nos enfeites das mulheres. Mas o que me chama a atenção é que essas dracmas, elas tinham um valor especial. Elas não eram simplesmente moedas que um trabalhador conseguia no decorrer de um dia de trabalho. Mas essas moedas, elas tinham um simbolismo muito mais importante por conta da condição que elas foram recebidas, devido a um presente de casamento. É como se você, na sua casa, ganhou vários presentes de casamento e tem um presente que você ganhou que todo mundo que vai na sua casa vai ver. E você acaba perdendo esse presente que todo mundo vai na sua casa ver. E aquela mulher, ela não podia ficar sem. O texto fala que ela perde uma moeda e ela acende uma candeia e varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. É interessante porque aqui nós já temos o lugar onde essa dracma foi perdida. Diferentemente da parábola anterior, onde a ovelha se perdeu no meio do pasto, quem sabe até no deserto, a parábola da dracma perdida retrata aquele que se perdeu dentro de casa. Retrata a moeda que se perdeu dentro de casa, que talvez ficou entre os vãos, que talvez foi esquecida, que talvez não está no lugar de difícil acesso, mas aquela mulher representando aqui o Senhor que vai em busca daquele que se perdeu, acende então uma candeia, acende uma iluminação para tentar encontrar essa moeda perdida e varre diligentemente. É uma busca com cuidado, é uma busca com carinho, para que ela não venha varrer qualquer coisa ou ela não venha pisar em cima, venha talvez movimentar algum móvel, danificar aquela moeda, mas ela procura diligentemente até encontrá-la. E esse texto é interessante quando nós fazemos uma aplicação, porque primeiro nós falamos da ovelha que se perde ao se distanciar de um rebanho e talvez não consegue mais enxergar o caminho de volta para se aproximar do rebanho e acaba se perdendo. Mas esse texto agora, ele nos mostra sobre aquilo que é perdido dentro de casa. Aquilo que estava ali, fazia parte do contexto, do ambiente, era visto frequentemente, mas em determinado momento se perde dentro da própria casa. Talvez aquela mulher ela ficou um tanto relaxada com as suas dracmas e ao ter um descuido, essa dracma pode ter se soltado e ter perdido. Talvez essa mulher ela não cuidava tão bem daquilo que ela recebeu
e por deixar em qualquer lugar, uma das dracmas acabou se perdendo. Mas o que me chama a atenção é que, muitas das vezes, alguns irmãos comuns nossos, da nossa igreja, talvez da sua igreja, do seu ministério, estão ali, fazem parte, mas aparentemente estão perdidos dentro da igreja. Estão perdidos dentro da casa de Deus. Quantas pessoas que entram em cultos, sentam, oram, cantam, levantam, saem, mas estão com a sua mente longe. Estão dentro da casa, mas estão como se estivessem perdidos. Estão dentro da casa, mas não recebem a atenção devida do dono da casa. Essa mulher, ela acende uma candeia e ela varre a casa procurando diligentemente. E no momento que ela acha essa dracma perdida, ela se alegra, ela convida suas amigas e suas vizinhas para se alegrar. É muito interessante, porque quando nós falamos daquele que se perde dentro de casa, ou daquele que é membro de carteirinha de uma igreja, de uma denominação, e acaba se perdendo dentro de casa, existe uma responsabilidade muito grande para que o responsável daquela igreja, daquele ministério, possa identificar isso. O pastor da igreja, ele precisa estar atento às atitudes, aos comportamentos, aos mais leves sinais da sua membresia, para que ele não venha perder dentro da sua casa a dracma, ou aquela alma que está dentro de casa, mas não está recebendo atenção. Jesus, falando a respeito dessa parábola, está falando para os fariseus e para os escribas daquelas pessoas que eles nem prestavam atenção. Aquelas pessoas que frequentavam as sinagogas, que iam aos templos, mas para os mestres da lei, eles não valiam nada. Eles eram como perdidos. Mas Jesus, ele mostra a importância de acender uma luz e de varrer e de fazer uma procura para que aqueles que se perderam sejam encontrados. Talvez você no meio do caminho acabou se perdendo dentro da igreja onde você está. Talvez algo fez você tirar o foco do evangelho e dos caminhos do Senhor. Mas existe um convite, porque existe uma luz acesa. Existe um Pai que te procura. Talvez você se perdeu dentro de casa, mas existe um Pai que te procura para que você venha se alegrar com Ele. Talvez você se encontre perdido, mas o Pai, ele te procura diligentemente, que Ele vai te encontrar. Às vezes a liderança, ela pode buscar outros tipos de interesses que não seja o interesse na alma, o interesse na pessoa, mas o Senhor, ele ainda coloca os verdadeiros pastores, os verdadeiros líderes na sua direção e na minha direção, para que eles venham nos encontrar, para que eles venham nos ajudar a nos colocarmos na posição novamente. Aquela dracma estava perdida e não estava exercendo a sua função específica, mas aquela mulher, ao varrer a casa diligentemente, encontra e a coloca novamente no lugar que é o seu destino. Bom, esse é um pouco da explicação da parábola da dracma perdida, e no próximo vídeo nós falaremos a respeito da parábola do filho pródigo. Desde já o meu muito obrigado para você que ficou conosco até agora. Curta esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, siga as nossas redes sociais, que Deus te abençoe.